Oi, oi pra você que tá do lado daí. Chegue pra mais um episódio aqui da série que eu não posso garantir, mas que você vai viciar nos próximos meses. Se você não viciar também, tudo bem. Se você já é de casa, seja muito bem-vinda. Se você ainda não é, também seja muito bem-vinda. Quando você é calouro na faculdade, tem aquele friozinho na barriga antes de começar o período. Mas se você é quase veterano, meio calouro ainda, aí é que você vai ter mesmo quando sentir que as aulas estão voltando. Nesse caso, era o começo do meu P2. E aí no domingo eu aproveitei para descansar com o Pedro Arthur na casa do meu namorado e tal. A gente montou quebra-cabeça, me arrumei bem bonitinho, vou biscoitar um pouquinho para vocês. Mas para descansar mesmo antes do começo do segundo período, porque o primeiro foi bem tchan, assim, pra mim, mas eu não sabia que o pior ainda estava por vir. E pra vocês verem como eu sou presepeira, esse daí sou eu tentando fazer uma cena fake, que eu tô acordando, mas eu comecei a rir, porque todo mundo sabe que essas cenas sempre são fakes. Mas enfim, me levantei, fiquei com pãozinho, nessa época eu ainda não estagiava, então de manhã eu ficava mais em casa, ficava com ele. A gente fazia um cerealzinho pra tomar café da manhã. E tava sempre ali, né, assistindo Netflix, era uma coisa mais tranquilinha, de estudar também de manhã, então era uma rotina mais calma, que é Quiet Life, eu acho o nome. Nesse dia eu queria ir bem bonitona, lavei o cabelo, fiz os cachinhos bem armadinhos, botei uma roupa que eu adorava e tava com todos os meus acessórios arrasando. E parecia uma diva pop e saudades dessa época. E quando o P3 ainda não tinha me acabado e nem os eventos do P2, né? Antes de sair, eu lavei a louça, almocei, e aí eu já aproveitei e lavei a minha louça do almoço e peguei o Uber e fui pra faculdade. Então tava bem tranquilo, eu ainda tinha muito dinheiro nessa época, eu me sentia uma rica indo voltando de Uber todo dia. Mas aí hoje em dia a gente tá só no busão, né? É a vida. Flávio, você faz vídeos. E aí, no final da tarde, de noite, nesse dia, eu voltei com o Pedro Arthur, porque a gente tinha combinado de ir ao cinema. E aí, antes a gente comeu loucos por fechinha, porque a gente tava morrendo de fome. E também passou na Centauro, porque ele queria olhar uns tênis, umas roupas, mas acabou que não levou nada, ele só gostava de olhar mesmo. Alguns luzes ele levou, acho que lá na C&A, na Renner, não lembro direito. Mas aí eu fiquei lá biscoitando e me achando linda, porque eu passei o dia assim, bem bonitona. E aí, antes do filme, a gente pegou um lanche, foi assistir o filme divertidamente, foi ótimo. E a gente saiu quando o shopping tava fechando já. Shopping fechado aqui, acho que tem meia hora já, né? São 10h30 e a gente saindo agora. E aí, no outro dia, terça-feira, eu já comecei o dia assistindo um filme enquanto eu tomava meu café da manhã. Eu não lembro que filme era esse, eu não lembro não, mas eu lembro que era muito legal. Depois eu posso até pesquisar pra mostrar a vocês. E aí sou eu fazendo a trendzinha de que eu já tinha limpado a casa, já tinha lavado a louça, já tinha esquentado o almoço. E também tinha organizado algumas tarefas que eu tinha que fazer. Mas eu tinha que imprimir, tinha que organizar. E aí eu peguei minha mesa de manhã com a bagunça, porque eu tinha que fazer essas coisas logo cedo da terça-feira antes de ir pra faculdade. Então eu consegui fazer isso. E depois eu fui, me arrumei bem bonitona também, como vocês vão ver, pra faculdade. Eu adorava usar essa calça meio laranja, com esse top preto, eu ia dizer vermelho, por conta das cores. Mas enfim. E aí eu fui com esse look um pouco menos divo do que o da segunda-feira, mas também muito divo. E aí, como eu só tinha a primeira aula de imagens digitais, eu fui para a sala de estudos, passar o restante assim da tarde até umas 5 horas para resolver umas coisas dos outros trabalhos e também do Mídias, da extensão que eu participo, e que eu sou bolsista e tinha que fazer alguns conteúdos. E aí voltei para casa também de Uber, nesse dia estava chovendo, inclusive foi nessa época de tempestade, eu acho, final do começo do período, e aí eu ficava bem,
Mas quando eu cheguei em casa, o Pãozito me recebeu me cheirando bem. E aí eu fiquei estudando um pouquinho mais em casa, porque eu tinha terminando aquilo que eu tinha pra fazer. E foi isso, basicamente, o início do meu segundo período bem tranquilo, sem saber o que estava por vir mesmo.